Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Lembrando a vocês que todos os citados na entrevista de hoje, inclusive com citações graves, com denúncias graves, quiserem procurar o programa para o contraditório, para ter um espaço para apresentar a sua versão, o programa está à disposição e a direção da empresa não poderia fazer diferente. Então, basta que procure o programa, a produção, para que o espaço seja disponibilizado e a gente ouça outra parte. Infelizmente, não é uma prática da administração pública de Campos buscar esse espaço. E é uma pena porque a gente acaba ficando com uma versão só e quando a outra pessoa não fala, a gente acaba tornando como verídica, sempre verídica, a única versão que a gente tem. E nesse caso, a única versão que a gente tem é a do pessoal do CCZ e o pessoal da Guarda. Eu queria só que você fechasse essa questão para eu conversar com ele uma outra informação que ele tem para colocar. Então o processo não teve prova direta, foi um processo seletivo e até o presente momento nós não sabemos quais foram os critérios que foram adotados, é isso? E quantas pessoas ingressaram dentro desse sistema? Que passaram no processo? Nesse processo. Você Pelas sabe mais informações que nós obtivemos aí, foram 574. Se o CCZ tinha 600, nem 80% dos trabalhadores passaram na prova. Alguma coisa de errado se encontra. A maioria que passou não estava exercendo a função. Não estava exercendo a função. Primeiro ponto. Segundo ponto. São pessoas aptas ao trabalho? São pessoas aptas ao trabalho, técnicos tiveram provas. Não, estou falando dos novos. Dos novos não. Isso que eu estou perguntando a você. Não, dos novos são pessoas que nunca trabalharam na área de saúde. Então é um outro problema. É um outro problema. São pessoas que nem tiveram o tempo suficiente para ter um curso básico da área específica do trabalho. É isso que nós estamos alertando. Nós, servidores federais, nós tivemos curso. Antes de nós entrarmos para a FUNASA, nós tivemos aí meses de cursos. Você tem que fazer uma cubagem, você tem que saber o inseticida que você usa. Infelizmente, aqui no município, é aquilo que a gente fala, é de qualquer maneira, o apadrinhado entra de qualquer maneira. E a justiça não interfere. Se eu sou vereador, posso colocar 20 lá dentro. E acabou, é assim que se faz. Aqui dentro do município, é assim. Eu estou falando que eu já assisti e vi. Doe quem doer. Se eu sou vereador da situação, eu chego lá, eu quero 20 vagas. E essas 20 vagas vai entrar e vai sair 20 que está lá dentro. Pois eu vou entrar com o Silas, que o Silas tem muita informação aqui ainda, a gente vai falar das manifestações ainda, das categorias, mas a imagem dos vereadores da situação em Campos nesse momento é uma imagem muito delicada. Porque todo mundo falava que a questão dos cargos na prefeitura era uma lenda urbana. Isso não existia e tal. Os vereadores fizeram esse levante. Muitos pensaram que realmente haveria uma imposição um pouco maior junto com as lideranças políticas do município. Isso acabou se esvaindo em 48 horas. E ficou muito claro essa dependência, essa relação de legislativo e executivo muito complexa e que atrapalha muito os anseios da comunidade. O vereador não pode esquecer que a função dele é representar a população, por mais que ele esteja na situação apoiando as mensagens do Poder Executivo. Isso não é errado. Mas a forma com que o vereador tem se portado hoje parece um secretário municipal de luxo. Vai me desculpar, mas essa é a impressão que fica. Silas, diz pra gente aqui um pouco mais com relação à situação da Guarda, dando um enfoque aos prazos, às questões referentes a quem já estava trabalhando, quem não estava. Olha, o promotor de justiça, Leandro Manhães, ele enviou, né? Para a solicitação. Isso, enviou a solicitação, mas só que no dia 5 de novembro. Sim. O que acontece? Bem recente, né? A Pelúcio, por motivo de força maior, não será possível responder o ofício e epígrafe no prazo solicitado pelo ilustríssimo promotor, tendo em vista a dificuldade de se localizar todos os arquivos pertinentes aos inúmeros trabalhadores constantes na listagem dos autos. Então, a Pelúcio ainda pedindo mais prazo. Essa é a posição da Pelúcio.
Pelúcio, gente, para quem não lembra, era uma empresa, se não me engano, instalada na prefeitura, instalada, que eu disse, contratada, né? Na época do governo do Mocaiber. Isso. Né? Tinham duas, tinha ela e tinha a Facility. E era uma empresa que recebia da prefeitura para pagar funcionários que não eram concursados. Sendo que o procurador Leandro Manhães enviou também para Prefeitura. a prefeitura. Então a Pelúcio já deu a resposta dela pedindo prazo maior. E a prefeitura? E mandou direcionado diretamente a prefeita. A Rosângela, Rosinha, Garotinho, a sede Mateus de Oliveira. Então, é um grande nome. Esperaria também que será grandiosa a resposta dela também, porque tem 2.525 cidadãos. Me empreste esse documento só para fazer uma pequena leitura aqui, porque é importante para saber o que está sendo requerido, só para dar uma ajuda aqui. Olha só, são alguns itens, por exemplo, se os ex-servidores listados, cuja cópia segue em anexo, então tem uma cópia que foi entregue à prefeita Rosinha, e os demais que foram contratados como guarda municipal na mesma época, foram regularmente desligados com o pagamento das verbas rescisórias e baixa da carteira. Então, qual é o primeiro item dele? Ele quer saber o nome dessas pessoas, qual a situação e se realmente, se elas saíram, se elas receberam todos os seus direitos. O B, se for informado aos órgãos competentes a extinção do vínculo, inclusive ao INSS, Caixa Econômica, ou seja, se há uma extinção de vínculo, o INSS que recebe esses descontos, ele tem que prestar conta sob pena de apropriação indébita desse valor. E se o benefício da pensão por morte e outros benefícios vêm sendo pagos, ou seja, às vezes o funcionário morreu, mas tem a pensão por morte que é dada aos seus parentes. E, em caso positivo, se é pago pelo INSS ou pela Previcampus. E no final, se continuou ou continua havendo recolhimento. Por que essa pergunta? Se a carteira está em aberto, nada mais justo que os recolhimentos continuassem. Só que eles não estão trabalhando. Então essa é a grande discussão. Foi mandado para a prefeita aqui no dia 16 de outubro de 2014 e vocês ainda não tiveram, né, uma posição ainda sobre a situação. Vocês têm ido ao Ministério Público acompanhar isso aí para saber? Estivemos agora na quarta-feira, né, Jorge? Estivemos lá para estar conversando, só que o procurador, o promotor não estava no momento. Nós fomos atendidos pelo assessor dele. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho das manifestações, né? Vamos começar aí com o CCZ. O que vocês têm feito de mobilização social? E aí voltamos à questão do apoio da Câmara, da sociedade, das entidades de classe. Como é que está a movimentação de vocês? Pois bem, apoio da imprensa, como é que está? Graças a Deus as coisas estão começando a se andar pelo caminho que a gente gostaria de obter. Semana passada nós tivemos uma notícia boa, que alguns vereadores se interessaram em nos ajudar. De seguinte forma: formar uma comissão, estudar a maneira melhor possível desse projeto de lei que já existe na Câmara, a Lei 8.005, que nós entregamos na Câmara de Vereador. Olha só como é que existe falta de interesse da parte da prefeita. Se existe uma lei implantada no município... Essa lei, em linhas gerais, ela significa o quê? Essa lei 8.005, ela cria um cargo de agente de combate à doença. Se está criado um cargo dentro do município, por que não implantar? Por que não aprovar? Assim, mas ela mandou essa mensagem? Não, isso foi... Quem que enviou? Não, essa lei foi aprovada no governo de Alexandre Mocaiber. Então essa já existe, já foi aprovada. Já foi aprovada. É uma lei municipal. É uma lei municipal. Não é projeto. Não é projeto, é uma lei. E que de seguinte forma, a gente chegamos para a prefeita, entregamos o documento. Por quê? Não resolve em cima dessa lei junto com a 11.350. Ela ignorou. Simplesmente, vamos ser objetivos. Tivemos uma reunião com a prefeita, no segundo jogo da seleção brasileira, na época estava o secretário de administração Fábio Ribeiro e o procurador do município. Segundo a prefeita falou, entre-se na justiça para anular o processo seletivo. Se está ilegal, vamos anular. Eu não irei recorrer. Por surpresa do sindicato e dos nossos advogados, eles ganharam tempo. Começaram a nos enrolar, que ia resolver, e entraram novamente com o recurso. É brincadeira. Então, na verdade, palavras o vento leva. Agora, tem que se explicar isso com a categoria e com o sindicato. Por que ela recorreu? Até agora nós queremos saber se o comprometimento com ela na casa dela, juntos os nossos advogados e a direção, foi não recorrer. E ela recorreu. Então não cumpriu com a parte dela. Não cumpriu com a parte dela. Agora, vos pergunto,
tudo está aqui com documento, a lei é bem clara. Por que não? Nós temos aí o município de Itaboraí, gente. Temos o município de São Pedro da Aldeia, Itaperuna. Tudo foi efetivado seletista dentro da lei, 11.350. Por que Campos não pode? Qual a diferença que tem? Aí a prefeita diz que não, é o Ministério Público. Não, o Ministério Público tem que cumprir a lei. A lei é de 2002 a 2006. Todos os processos seletivos de 2002 a 2006 tem que ser válido. Tem que ser efetivado esse pessoal. Esconder a listagem de 2002 a 2006, os processos seletivos simplificados não existe da prefeitura. Não existe. O procurador quer que nós, sindicato, procuremos. Não, nós não somos obrigados. Eles é que tem que nos fornecer. Agora, você tocou, eu que estava para lembrar isso desde o bloco passado. Nós temos uma lei federal chamada Lei de Acesso à Informação. Essa lei está sendo descumprida pela Prefeitura Municipal de Campos e pela Câmara. E eu dou um exemplo meu. Eu entrei com um pedido pautado nessa lei, uma lei federal, na Câmara, mandei para a Comissão de Fiscalização, o vereador era Tiago Virgílio, não sei se é ainda, e o outro ofício para o diretor da Câmara, o Avelino Ferreira, querendo saber os gastos com jardinagem e com lanche que era servido dentro da Câmara. Já faz 1 ano e meio e não teve resposta. Você faz, mas é o direito deles não responder. Não, a lei diz que pode negar, mas tem que justificar a negatória. Até hoje, nada. É uma lei federal. Tudo que se pede à prefeitura hoje, ela alega perseguição política. Então, como é perseguição política, não há interesse do requerente. E isso é uma grande falácia. Está na hora, e aí da justiça, fazer com que essa lei realmente tenha efetividade. E eles dois aqui, da categoria da Guarda e do CCZ, estariam com muito mais informações, com um avanço dos direitos muito maior se a prefeitura fizesse a opinião dela. É isso aí. Entendeu? Então essa é a lei da informação. Agora, você, a categoria de vocês, a associação, como é que está a questão das manifestações? Como é que estão as questões da manifestação? Olha, nós fizemos várias manifestações, inclusive fizemos no CEPOP, foi essa manifestação. Então, o que acontece? Nós somos aquela situação que a gente usa como símbolo, como diz o nosso ilustríssimo presidente, como símbolo da categoria, que é o caixão rosa. Nós falamos isso porque a nossa categoria não tem e não teme a ninguém e não tem rabo preso com política. Então, a gente aqui fala, por isso que eu estou sendo processado por botar a farda, tudo bem, toca para frente o processo. Agora, deixar de reivindicar o direito que eu sou guarda civil municipal, fique bem claro perante o município. Faça o que quiser fazer, processe quantas vezes quiser processar. Vai manter a linha. Mas vou manter a linha até o fim. Então, o que acontece é o seguinte, eu gostaria de aproveitar aqui o meu amigo, o Marquinho, que nos apoiou muito nessa luta nossa, durante muito tempo. Agradeço ele, que ele sentiu na pele o que é a nossa situação, quando os mata-mosquitos foram postos na rua, o que acontece? Eles lutaram durante anos, mas depois adquiriram o direito. 4 anos lutando nessa situação. Mas foram vitoriosos. Mas foram vitoriosos. O que aconteceu? Eles retornaram porque não foi feito exame admissional na categoria. Mesma coisa aconteceu com a gente, com a nossa categoria. De repente esse é o caminho também para vocês conseguirem. Mas depende do município, da gestão, depende da prefeita, da Câmara dos Vereadores, depende de alguém sensibilizar com 2.525 pessoas que foram afastadas, mulheres grávidas, todo mundo sabe que a lei não permite isso. Estão até hoje pessoas que estavam internadas, pioraram, estão hoje a poder de balão de oxigênio e continua a mesma situação como se não existisse a lei aqui. Colega que liga, olha, eu tô aqui, continuo doente, e nós continuamos com funcionário Poderiam público. Estar até aposentados por invalidez, aposentados por uma série de questões, infelizmente, por não ter direito, não tem como receber. Mas constamos com funcionário público, quem tem que resolver esse problema não sou eu, é a Justiça, é o Ministério Público, é o município, que se é um erro administrativo, não é meu, é um erro administrativo do município, de quem assinou a carteira e que nos mantém como funcionário público. E o que acontece? Não foi feito o exame admissional na categoria, a gente foi afastado, doente, internados. E o pessoal da FUNASA agora
Eles, na época, lutaram muito e conseguiram voltar através do exame admissional. E hoje estão aí até hoje. E por que o município, a Câmara, ninguém sensibiliza sobre a situação de 2.525 pessoas? Já fizemos manifestação, já fomos em frente à Câmara, já levamos a categoria toda para conversar na Câmara. Simplesmente, eles se fazem como a Justiça e o município se fazem de cego. Perfeito. Essa é a grande verdade. Nós estamos terminando o programa. Eu queria agradecer a você, Marco, pelo carinho, ao Silas também. E o grupo de comunicação está à disposição de vocês para, quem sabe, futuramente, trazer uma boa notícia para as categorias. Esperamos também, porque o objetivo do sindicato, conforme eu lhe falei, é lutar, conquistar e reivindicar. Isso é que é importante. Doe quem doer. É o papel. Nós somos eleitos pela categoria para isso. Lutar, reivindicar e conquistar. O resto. Perfeito. É o resto. Silas, obrigado. Eu agradeço, a gente agradece muito a oportunidade da Terceira Via. Estarei pronto qualquer hora que chamar para ser entrevistado pela categoria. Agradeço a presença aqui do ilustríssimo, esse cara é um guerreiro, que é o Marquinhos do sindicato, que a gente tem muito orgulho. Foi o primeiro cara que nos estendeu a mão. Não foi o município que estendeu a mão, não, foi ele. E o ilustríssimo presidente Jorge Viu, que está aqui me apoiando aqui, me passando várias informações para me ajudar. E espero que a prefeita passe para o Ministério Público, ao pedido do Leandro Manhães, a resposta que está sendo pedida aqui. Ok. Unidos venceremos. Unidos venceremos. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem.